tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a enfermeira doutora Idaiane Barros. Ela é especialista em estomaterapia dos serviços da HU-FURG. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde também a todos, né? É uma honra a gente estar participando aqui, representando aí uma instituição tão importante quanto, né, o Hospital Universitário aqui, a HU-FURG-IBSER, e também a Universidade Federal do Rio Grande, né, que é extremamente importante para a nossa comunidade, né. Então, eu acho que essa oportunidade hoje para a gente estar destacando aí, enfatizando, então, o trabalho do nosso serviço, né, dentro do nosso Hospital Universitário e o quão isso é importante para a sociedade como um todo, né. E daí a gente pode começar o nosso programa falando sobre o que é a estomaterapia. Ok. Bom, assim, ó, a estomaterapia já é uma ciência, né, no mundo como um todo, é um pouco nova, vamos dizer, né. No Brasil ele começa em 1990 pela USP, né, é trazido. Então, pela Universidade de São Paulo é inserida essa profissão, enfim, essa especialização. E aqui em Rio Grande, né, em meados de 92, mais ou menos, então a professora Giovana Gomes, que é professora da Escola de Enfermagem atualmente, né, ela cria esse serviço dentro do hospital, no qual ela era enfermeira, dentro do hospital universitário, e ela se compadece com os pacientes cirúrgicos, enfim, né, que após a estomização muitos saíam sem os materiais coletores, né, sem os adjuvantes, e aí muitos desses pacientes iam para a comunidade com alguns déficits. E aí, com a criação desse serviço aqui no Hospital Universitário, né, a gente conseguiu, então, designar esses pacientes em parceria com a terceira Coordenadoria de Saúde, né, que é importante destacar isso, né, a gente conseguiu, então, não só ofertar materiais para esses pacientes, nos quais a gente dispensa, né, mas hoje também a gente tem consulta de enfermagem no nosso consultório, que fica dentro do Hospital Universitário, que é muito importante também. Nós realizamos aí trabalho, então, de ensino, pesquisa, extensão e assistência a esses pacientes, e desenvolvemos aí não só essas questões, mas também essa interface educativa e cuidativa com os nossos pacientes, né? Que é bem importante, inclusive. E o que é a estomia, doutora? Pois então, a estomia, assim, ela é uma cirurgia, né? A estomização, propriamente dita, é uma cirurgia. E essa estomia, ela é uma exteriorização de um órgão, né? Pode ser aí uma víscera intestinal, enfim, um ureter, né? E aí o paciente ele vai estar eliminando aí resíduos como fezes, urina pelo abdômen, pela barriga, né? E aí muitos chegam para nós lá no consultório muito angustiados, né? Ai, como é que eu vou lidar agora com uma bolsa na barriga, né? Então, assim, ó, como é que as pessoas vão me ver hoje em dia com essa bolsa, né? Então, como é que eu vou me incluir na sociedade? Então, a estomia não só é um processo de mudança na vida do paciente, de cirurgia propriamente dito como técnica, né? Mas também de qualificação, né? Ou seja, essas pessoas, elas se reinserem na comunidade porque elas passam a viver novamente. Então, é uma nova forma de vida, né? Muitos poderiam ali morrer, enfim, né? Ir a óbito por... Eu, claro, trago aqui as causas, por que elas se submetem, né? Muitos acabam, a gente tem ali mais ou menos em torno de 90% dos pacientes por câncer coloretal. Então, muitos iriam a óbito se não tivesse essa cirurgia. Então, a gente ainda fica mais um pouquinho, né, com esses pacientes e muitos, inclusive, a gente tem ali pacientes com mais de quase 30 anos estomizados, inclusive. Nós temos desde bebê até idosos, né? E aí, pacientes que têm uma qualidade de vida muito boa, desde que cuidados e desde que se cuidem, né? Então, essa relação é muito importante, né? Então, a estomia em si, ela é um marco, né? Então, assim, que modifica a vida da pessoa. E eu sempre digo, as pessoas chegam pra mim, eu tô desesperada, né? A minha vida é muito ruim. Eu já não tenho que pensar que agora é uma oportunidade de viver, né? De mudar hábitos, de repensar. Então, que a vida, ela é extremamente importante, né? Então, a estomia é vida. Então, eu sempre digo com os pacientes, né? Que a estomia é vida, né? Que eles podem retomar os seus processos de viver. Claro, tem algumas limitações, tem. Assim como nós, que não temos bolsa de colostomia, também temos nossas limitações, né? Então, eu sempre tento pontuar com eles a importância dessa estomia na vida deles, como pessoas que precisam se incluir, lembrando sempre, né, que a estomização, a estomia propriamente dita, né, ela é uma deficiência física. Então, o paciente, né, que tem uma estomia é um deficiente físico.
Isso, acho que essa oportunidade hoje aqui é muito importante, né? Para a gente pontuar e destacar essa questão, porque muitos dos pacientes com estomia, né, que é uma deficiência física, eles estão numa fila de supermercado, estão numa fila de banco, né, junto com outras pessoas que têm uma deficiência, ou idosos, enfim, né, em função dessa questão da idade. E aí as pessoas, por que tu tá aqui nessa fila, né? Se tu não tem uma deficiência, tu não tá numa cadeira, né, enfim, tu não é cadeirante. Aí as pessoas têm que estar lá levantando a blusa e dizer, olha aqui, né, eu sou estomizado. Então, para eles ainda é uma questão muito humilhante, né? Então é importante que a comunidade assim, ó, conheça o que é estomia, né? Como que isso muda a vida da pessoa e de que forma a gente pode incluir essas pessoas nas nossas redes de apoio, né? Então, eu acho que o serviço traz muito essa questão assim, né? Articulando já com a questão conceitual, né? E como funcionam os cuidados no hospital? Pois então, assim, ó. O paciente, eu vou fazer um resgate, né? Muitos desses pacientes estomizados nem sabem que vão ficar estomizados. Infelizmente, né? Então eu digo que o cuidado ele não é só no pós-operatório comigo ali no consultório. Ele deveria vir desde o pré-operatório. Isso é uma questão que eu bato muito, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha o pré-operatório do paciente, ele vem com uma outra cabeça, né? Então, assim, ó, ele vem mais qualificado pro cuidado, ele consegue se visualizar, né? Ele consegue perceber que a estomia não é um problema, pelo contrário, é uma solução, né? Então, assim, o pré-operatório faria diferença na vida dele. Mas sabe-se, né, que muitos dos pacientes que se submetem à estomia são pacientes de urgência, né? Muitas vezes porque tem o câncer, tem uma obstrução, já não conseguem, né, fazer cocô como deveria fazer, e aí acabam indo para o hospital e vão fazer a cirurgia, já quando realmente já não tem outra solução. Justamente. E aí acabam, né, colocando a bolsa, e aí vão para a UTI no pós-operatório, e aí quando vão para a enfermaria, ué, o que é isso aqui na minha barriga? Né, uma bolsa, né? Não sei o que é isso, por que botaram isso em mim? Né? Então, esse resgate, susto, né? Primeiro susto. Muito delicado. É o impacto, assim, ó. E a gente não só visualiza na enfermaria isso. Eu já sou enfermeira há quase 20 anos, né? Então, não só na clínica, quando eu atuei, né? Mas também no ambulatório, com as falas que eles trazem, né? Então, assim, ó, quando a gente faz a consulta de enfermagem, né? Que faz esse acolhimento, essa fala, toda uma avaliação clínica do paciente, né? E aí tu vê, assim, a fala dele no resgate, né? E não só isso, né? Quando a gente faz as pesquisas também, que nós temos os alunos, os bolsistas, nos nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão, os pacientes referem para nós também nos projetos, né? Então, quando a gente vai fazer essas entrevistas com eles nas pesquisas, né? E eles falam, minha vida acabou, né? Então, assim, ó, me botaram essa bolsa na barriga e eu não saio mais de casa porque tem cheiro ruim, né? O que vão pensar de mim? Então, assim, ó, as pessoas têm medo do que podem ser, do seu potencial, entende? Então, assim, ó, na consulta eu tento trabalhar esse potencial com eles, articulado com outros colegas. Então, nutricionista, né, psicólogo e assistente social. Então, assim, ó, eu trabalho com eles assim, ó, como tu gostaria de cuidar desse estômago? Como é que tem que ser cuidado? Então, assim, ó, esse trabalho alinhado à questão da rede de apoio social, que é família, filhos, irmãos, enfim, me ajudam a fazer com que esse feedback, né, do cuidado que eu coloco no consultório com eles, né, dê certo. Então, assim, ó, o serviço hoje, a gente pode dizer que ao longo desses 30 anos tem sido justamente um sucesso, por quê? Porque a gente tem sido assim, ó, não só dizer para ele, tu cuida dessa forma, não, eu tento me colocar cuidando com eles, de forma empática. Tu entende? Por quê? Porque é gente que cuida de gente. Então, o enfermeiro sai muito dessa, né? Ele emerge muito desse conceito, né? De gente que cuida de gente. Então, se a gente não colocar ali o cuidado humano, né? E trazer para o paciente o quão importante esse procedimento, o como vai mudar, mas vai mudar com qualidade. Então, é tranquilo, sabe? Então, assim, ó, eu recebo muitos pacientes com estomias, assim, que não é de livro, né? Como eu digo para os alunos, né? Não é protuso, não é maravilhoso, não é, né? Como muitos aparecem, hoje inclusive eu recebi no consultório uma paciente assim, idosa, com uma filha idosa. Então assim, o meu perfil ali é muito a gente idosa, né? Então acima de 60 anos que eu tenho ali. E câncer coloretal, que não se cuidavam. É a principal doença que mais acomete. Eu tenho também por arma de fogo, né? Por acidente. Eu tenho crianças que nasceram, né, com distúrbios congênitos. Poucos, mas tenho, entendeu? Mas a maioria é obstrução intestinal, né? Por aderência de alça intestinal, por câncer coloretal, por câncer em alguma porção do intestino. Então, a maioria é por algum tumor ou neoplasia, entende? E aí, em cima disso, por isso que eu digo, o pré-operatório é importante, porque a gente vai trabalhando. Nesses casos, tem algum que pode ser evitado com o tempo? Sendo cuidado antes, sendo
notado antes? Então assim, ó, é importante a gente trabalhar a prevenção na comunidade, né? Então, a gente já tem alguns, eu não digo nós ali, né? Mas pelo Brasil já tem alguns trabalhos, eu não me engano, novembro agora, é o mês comemorativo disso, se eu não me engano, né? Relacionado à questão, assim, ó, de prevenção de tumor intestinal, né? Então, assim, ó, trabalhar a questão da importância da colonoscopia, né, que é acima de 40 anos, se tem casos na família, né? Então o paciente tem que realizar o exame, alguns têm medo, outros desconhecem, então também não é tão fácil acesso, né? Porque tu tem que entrar no agendamento, numa fila, ou não tem dinheiro para pagar particular. Então assim, aí depende do SUS, entende? E demora, claro, né? Porque tem toda uma fila de atendimento. Então assim, ó, eu acho que a importância da prevenção, ela já começa assim, ó, eu já digo assim, ó, desde a infância. Né, tu vai trabalhando isso em todos os aspectos, não só prevenção, né, aí de tumor intestinal, mas de todas as doenças como um todo, né. Então, assim, ó, é preventivo, é possível a prevenção, tu entende? Mas, assim, ó, as pessoas não se cuidam, né. Então, elas chegam pra mim lá no consultório e digam assim, vai, enfermeira, nem sabia que existia esse negócio de bolsinha, nem sabia que existia estomia, né. Então, assim, eu digo, tá, como é que tu soube? Alguém te falou anteriormente, né? Pois é, eu fiquei sabendo agora, né, que tive que botar esse negócio. É importante a gente falar quais os cuidados dessas pessoas que precisam usar a bolsinha. Isso, então assim, ó, o que a gente sempre tenta atrelar com eles, né? Um cuidado compartilhado, que eles vão realizar em casa. Então assim, ó, desde a bolsa adequada, né? Então eles vão passar por mim ali, eu vou fazer a avaliação, porque assim, ó, não é porque ele está estomizado que é aquela bolsa X, não. Assim, ó, cada paciente, pode ser que as bolsas sejam semelhantes, quando a gente olha, assim, leigamente falando, né? Mas cada paciente, de acordo com a estomia, tem uma bolsa diferente. E o estado é muito interessante, porque como ele garante, né? Então, aí 8 bolsas mensais para os pacientes cadastrados, que eu já vou estar falando depois como se faz o cadastro, né? A gente consegue, por meio da avaliação, não só na avaliação do consultório, mas na fala dele, né? Eu sempre peço que eles me mandem foto via WhatsApp também, se eles estão muito angustiados em casa, se teve alguma mudança significativa. Aí eu chamo eles também, reagendo consulta. Não só consulta de cadastro, mas consulta de retorno. Entende? E eu vou fazendo esse acompanhamento. Então, assim, ó, o uso da bolsa adequada, de acordo com o estômago do paciente, né? O cuidado com a pele. Então, quando assim, ó, principalmente, quando tu for colocar a bolsa no paciente, né? O recorte tem que ser ideal. É uma pena que eu não trouxe a maquete aqui, né? Mas a gente poderia ter trazido, é bem interessante. Então, assim, ó, recortar certinho, né? De acordo com o estômago do meu paciente. Cuidar essa pele. Não pode entrar contato, né? Do fluido com a pele do paciente, porque traz dermatite, né? Muitas vezes irritativa. A gente vai continuar com os cuidados no próximo... Ótimo. Tá bem? No próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a enfermeira doutora Idaiane Barros. Ela é especialista em estomaterapia do serviço HU-FURG. No último bloco a gente estava falando sobre os cuidados, né, Daiane? Pode seguir falando deles, por favor? Então, assim, ó, além do corte adequado, que se, né, de acordo com o tamanho do estômago, né, é importante a limpeza do estômago, né? Então, assim, ó, essa limpeza, as pessoas chegam pra mim e dizem assim, tem que limpar com soro, tem que limpar, né, com água destilada, tem que ser estéril. Não, gente, não tem que ser estéril. É igual fazer cocô como era, entendeu? Só que agora numa bolsa, né? E ali é uma região potencialmente contaminada. Então não precisa nenhum cuidado específico, estéril, né? É água e sabonete neutro, né? Ou o detergente, ou limpador que a gente chama, que nós fornecemos no serviço, que no caso vem da terceira coordenadoria, né? Lá do estado, né? E aí, assim, ó, a gente trabalha, então, não só esses cuidados com o estômago, propriamente dito, né, do recorte da bolsa, da limpeza adequada, quando ele tiver 1/3 cheio da bolsa, tem que limpar, quando tiver gases, tem que esvaziar a bolsa. Por que que eu sempre, assim, ó, bato nesse ponto com os pacientes, né? Por quê? Porque muitos deixam encher, né, não esvaziam, a bolsa, ela se solta, então se perde essa bolsa aí, lembrando que o Estado somente dá 8 bolsas mensais para os pacientes. É possível, a gente está pedindo aumento de bolsa, é possível, mas é caso a caso. Então, assim, ó, muitos dos pacientes, assim, ó, quanto mais tempo durar a bolsa nele, né, melhor para a pele desse paciente. Lembrando, né, que eu sempre oriento dentro da literatura, né, considerando aí referenciais teóricos, que fique aí em torno de 5 dias. 5 dias, isso 5 dias a bolsa coletora, né?
Assim, se eu ficar de mais de 7 dias, há risco aí de dermatite fúngica, né? Por quê? Porque é um local úmido, um local escuro, né? Que não tá respirando, entende? Mesmo que a placa ali de carboxilulose, que é a placa da bolsa, né? Ela ajude nessa pele, mas o importante, assim, ó, que seja retirada depois dos 5 dias, porque ela degrada, né? Ela sofre ação do contato com o resíduo, então é importante que tenha esse cuidado. Além disso, né, o uso dos adjuvantes, né? Então as pessoas, ai, que bicho é esse, né? O que é o adjuvante, né? Então é o pó Estomazivy que a gente usa, né, para tratar alguma perda de pele que acontece ali, alguma ferida, né, de lesão de pele perostomal, o uso também da pasta, né, que a gente usa importante ali, que forma uma barreira, do spray, né, que faz também do spray que é do Cavilon, que a gente chama de Cavilon, né, que é justamente para formar essa película protetora na pele. Enfim, tem uma infinidade aí de adjuvantes que nós temos lá, fornecidos pelo Estado, né, que é justamente para dar conta dessa pele bem cuidada e desse estômago preservado. Então, assim, eu tenho pacientes que eu recebo ali com um descolamento cutâneo mucoso, né, que a gente falando, meu Deus, o que é isso? Então, o que acontece? O estômago, ele tem que ficar certinho na pele, como eu digo aqui, ó, aderido ao abdômen, né? Então, o que é esse estômago? É uma alça intestinal, o ureter exteriorizado, né? O que acontece? Muitos acabam tendo rompimento desses pontos e acaba isso caindo para dentro do abdômen do paciente. Então, assim, ó, tu vê centralizado o estômago lá dentro e aqui, né, a parede abdominal do paciente. Então, isso não deveria acontecer, isso é uma complicação, né? Então, entre várias complicações, tem o descolamento, tem prolapso, quando a alça intestinal sai para fora, né? Tem hérnia parostomal, quer dizer, eu brinco com meus pacientes que muitos têm hérnia porque pegam peso, porque não se cuidam, né? Levantam de qualquer jeito da cama, não seguram, não fazem uma compressão mínima ali no estômago, que isso ajuda a dar firmeza, né? Enfim, então nessas alterações eu tenho que trabalhar com os meus pacientes. E eu tenho alguns pacientes que chegam com esses problemas e a gente consegue dar conta, né? Eu tenho uma lá que é muito interessante, assim, que a gente olha assim, meu Deus do céu, né? Não tem o que fazer ali. E hoje tu olha, o estômago é de livro, assim, ficou perfeito, sem lesão nenhuma. Então, e os pacientes ficam muito agradecidos, né? E eu fico maravilhada, né? De ver o quanto que o nosso estudo, o nosso empenho, a nossa experiência nesse assunto tem trazido melhoras e qualidade de vida para essas pessoas, né? E Daiane, pelo que a gente está conversando, é o processo, né? Primeiro o paciente, ele leva aquele susto desse processo, aquele processo de adaptação, de saber usar, né? De saber manter. E Como depois, é que eu cuido disso, né? E depois a realização de estar tendo uma vida, né? Normal. E vai ter uma vida normal. E depois de todo esse processo, ter uma vida normal, né? Isso é muito interessante. Então, muitas assim, acabou a minha vida, eu não vou mais pra piscina, não vou pra praia, eu não saio mais de casa, eu não vou sair mais pra festa. E aí eu pego e digo pra eles, pode parar com isso. A vida é normal, gente. Vocês estão aí, ó, estão em quimioterapia, estão em rádio, ou foi ressecado o tumor, ou não tem mais tumor. Gente, o problema que nós tínhamos antes, agora tá sendo resolvido. Se não tá sendo resolvido, ele vai sendo à medida que o paciente vai recuperando a sua condição clínica. Entende? Até não é uma vida normal, mas é uma nova vida, né? É uma nova oportunidade de seguir vivendo, né? Não, e outra, assim, né? A gente não vai dizer pra ele que parou a vida dele, porque não parou, tu entendesse? Então, tipo assim, ó, eles me mandam fotos que estão na piscina, eles estão na praia. Então, assim, ó, é uns queridos, tu entende? Então, assim, como eu fico feliz. Então, assim, ó, na consulta, eu digo pra eles, ó, protege o estômago, né, durante o banho, né? Coloca aí um plástico protetor para não ficar umidificando a bolsa. Se a bolsa estiver bem colada, tu tá sentindo que tá bem aderida, recém tu colocou e tá realmente, né, com uma boa adesão, não precisa proteger, pode ir pro teu banho normal, né? Pode tomar teu banho todos os dias tranquilamente, pode ir pra piscina, né? Outra coisa importante também, né, que eles ficam muito angustiados, mas aí minha bolsa vai descolar. Se tu sentir que a tua bolsa tá úmida, o que eu digo para eles? Usar então, né, um secador de cabelo. Então do morno pro frio, próximo, não muito próximo, mas uma distância segura, né? E aí vai secar ali aquela região e manter a área sempre seca, né? Por que a pele tem que estar seca, né? Em função aí da gente evitar dermatites alérgicas, né? E outras situações de própria, né? Da pele em si, propriamente dita, né? Porque, claro, a gente sabe, né? Que mesmo que a bolsa é uma extensão do corpo daquele paciente, ele é, né? Um agente estranho, né? E aí, claro, pode umidificar ali. Então, toda essa pele tem que ser preservada. Tu ia falar também sobre o cadastro, né, para essas bolsas. Ótimo. Então, assim, ó, atualmente,
só para fazer um resgate, a gente tem quase 200 pacientes cadastrados hoje no nosso serviço, né? E para fazer o cadastro, o que é importante para a gente fazer o cadastro, né? Então, CPF, identidade, cartão SUS do paciente, tá? Nota de alta e também o atestado médico, que no qual o médico encaminha ao serviço de estomaterapia, pode ser aos cuidados da enfermeira e da Daiane, enfim, né? Encaminhando a esse paciente com a doença de base, né? Então, tumor de alguma coisa ou por arma de fogo, enfim, a situação que causou e que tipo de estômago que é. É uma ileostomia? É uma colostomia? É uma urostomia? E o CID da doença. Além disso, também é importante nós resgatarmos aí que para ter o cadastro eu preciso também ter alguns documentos do responsável. Cartão SUS, identidade e CPF do responsável. Tudo xerox, tá? Então, assim, ó, se não conseguir fazer o xerox, a gente faz ali no hospital, né? Não tem problema. E aí, leva em torno de 30 a 40 dias, né, esse material para vir. Porque depois que eu tenho todos os documentos, faço a consulta com o meu paciente, avaliação, eu encaminho esses documentos para Pelotas, de Pelotas para Porto Alegre. Então, é toda uma rede, tem um processo, né? E aí, leva em torno disso. Então, geralmente, no início de mês, eu faço pedido de material por meio do GUD, que é o gerenciamento único da pessoa com deficiência, né, do Estado. E ali eu reviso todos os cadastros de todos, dou ok para os pedidos, porque se eu não fizer isso, não vêm os materiais. Ainda tem isso também. Então é a semana que eu me concentro nisso, né? E aí, no final do mês, chegam os materiais. Às vezes tem alguns atrasos, mas não só no final, mas geralmente pode chegar no início do mês, é bem tranquilo. E daí a gente estava falando agora de alguns tipos. Isso. Quais são esses tipos? Tá, ok, então. Assim, ó, os estomas, eles podem ser de eliminação, que é o que a gente realmente cuida ali no hospital, no ambulatório. Pode ser estoma de respiração, ou respiratório, ou estoma digestório, ou de alimentação, né? Então, de eliminação, no qual nós trabalhamos, né? Que é a ileostomia, que são fezes mais líquidas, né? Então, mais corrosivas, o paciente sofre mais. É um paciente que realmente, né, vai ter assim, ó, se não se cuidar bem nessa questão do cuidado com a bolsa, ele vai sofrer mais que um outro paciente, né? A ileostomia geralmente fica no quadrante à direita do paciente, né? Então, muitas vezes é uma porção mais alta também, então não tem todo aquele processo, né, de digestão, de eliminação propriamente dito. E aí, quando as fezes saem ali, são mais amolecidas e irritativas. O outro tipo é a colostomia, que são fezes mais formadas, geralmente aí da porção ascendente, transversa e descendente final, pega sigmoide reto, né? E aí geralmente é câncer de reto, câncer de sigmoide, né? Ou reto sigmoide, enfim. Colostomia também por tumor em transverso, né? São pacientes que estão, como eu falei, né? Fezes mais formadas, é mais tranquilo, em quadrante esquerdo ou direito, tanto faz. E a urostomia, que é a urinária, né? Então, ele vai ter uma derivação do uréter, e aí vai dizer, mas por que esse indivíduo teve uma urostomia, né? Geralmente tumor de bexiga, né? Ou, enfim, uma outra situação que ele teve ali, mas geralmente é tumor de bexiga, que eu mais tenho lá. Que os pacientes são para sempre, eles podem ser temporários ou permanentes, né? Mas geralmente a maioria é permanente, porque há uma retirada dessa bexiga, né? E aí a bolsa coletora, ela se torna bexiga, propriamente dito, né? Então, tanto ileostomia, que são fezes líquidas, como eu acabei de mencionar, como urostomia é a saída continuada. Então, tá sempre saindo, saindo, saindo. E a colostomia não. A colostomia, as fezes, né, de acordo com o que tu vai te alimentando, ela pode sair, mas também ela pode ficar um pouco dentro do intestino, enfim, dependendo. Uma outra questão nessa fala, dependendo dos tipos, como tu havia me pedido, né? É importante que tem um outro procedimento que a gente faz também lá, que é a irrigação colônica ou irrigação intestinal, né? A irrigação intestinal a gente só pode fazer em paciente com colostomia, que é as fezes formadas, tá? E com boa condição clínica. Tem que ter um atestado médico dizendo que ele está apto a esse procedimento. E eu tenho que ter um parecer meu também, né, como enfermeira, de que esse paciente realmente vai conseguir passar por esse procedimento, ok? Então, nesse procedimento é importante porque ele não vai mais precisar usar a bolsa. Olha que legal. Que legal. Então, ele vai usar um oclusor, né, um tampão. Assim, o que acontece? O Estado, ele dá 30 tampões para esse paciente e 30 bolsas também. Mas não são bolsas abertas, entende? Como eu estava mencionando antes. Bolsas drenáveis, que a gente fala, né? A gente dá bolsas fechadas, que é as mesmas que a gente usa em fístulas, enfim, em geral, né? E a gente usa essas bolsas fechadas para esses pacientes. Aí tu diz, tá, ele não usa mais bolsa, enfim. Ok, ele pode ficar até 3 dias sem evacuar. Muito interessante, dependendo da limpeza, se a limpeza foi efetiva, dessa lavativa, né? Que eu vou ensinar ele a fazer.
O que acontece? Se ele sentir que tem uma pressão, que vai sair algo ali, aí ele usa a bolsa fechada. Por isso que ele ganha também. É um kitzinho todo mês, né? É bem importante relatar isso. E a cada 6 meses ele ganha o kit irrigação. Que aí vem ali, né, a manga que ele vai fazer a limpeza, vem o cone, né? Vem a bolsa coletora onde a gente bota o líquido. E aí ele lava com o que esse intestino? Com água do chuveiro. Então aí as pessoas pensam, tem que ser um líquido preparado, glicerinado, né? Não necessita. Então assim, ó, é a água do chuveiro a 36, 37 graus, que eu vou trabalhar com o paciente no consultório, por isso que a importância, né, do banheiro do consultório do hospital ter aí esse chuveiro, né? E a gente passa 3 dias com ele. Primeiro dia eu faço a irrigação nele, segundo dia ele faz comigo e terceiro dia ele faz sozinho, sob a minha supervisão. E dá super certo. Então é um processo de aprendizagem, literalmente, né? É verdade. Edaiane, eu te agradeço pela tua presença aqui, por ter trazido tantos esclarecimentos, né? E muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a gentileza e a oportunidade da gente estar divulgando o serviço, né? E quando quiserem, pessoal, assim, a conhecer o nosso serviço, estamos ali no Hospital Universitário, né? Procurem ali na recepção, serviço de estomaterapia, enfermeira Edaiane, eu estou à disposição. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.